This call is now being recorded. Foi. Começou. Tá dando certinho, né? Certinho. Então, boa aula para vocês. Repito novamente que está sendo gravado. Quem não puder disponibilizar, né, Renato, o áudio e a imagem, que deixe desligado, interaja no chat para a gente poder divulgar o vídeo para aqueles alunos que justificarem a ausência hoje. A gente reforça, né, Renato, que isso não é um curso EAD, ele é remoto, não é à distância, ele é remoto, então a gente quer muito que vocês estejam online, liguem o áudio, o microfone, falem, tirem dúvidas, para que também vocês interajam melhor com os professores, tá bom? E depois, aqueles que têm o híbrido, que moram por aqui no ABC, a gente, imagino que no mês de maio, a gente já deva conseguir marcar as aulas presenciais. Serão pontuais também, tá bom? Por enquanto, como as aulas na Unifesp, diferente da escola básica, elas começaram 6 de abril, e a gente ainda está tendo aqui uma reestruturação das salas, quem é em Diadema já deve ter visto que o prédio novo aqui, do terminal do trólebus, está ficando pronto agora. Então, a gente ainda está, né, Renato, um pouquinho se adaptando às novas salas e tentando ver a quantidade de alunos que tem, porque ainda tem alunos sendo chamados pelo SISU. Então, eu pediria aí um pouquinho de paciência para vocês, tá? Porque na pandemia a gente não pode colocar vocês em qualquer sala, sem ventilação e etc. Tá bom? Então, um beijinho, boa aula. Renato, eu vou ficar por aqui para ver se você consegue aceitar os alunos na sala ou não, tá bom? Tá ok, tudo bem. Beijinhos, Obrigado, boa professor. aula. Ok, obrigado, professor. Pessoal, bom dia. Vamos aí iniciar. Hoje já passou a aula inaugural, passou o nivelamento. Então, a gente já considera aí que vocês estão fazendo já as atividades, porque aqui a gente só dá uma pincelada, tá? O que vai fazer aquela diferença entre todo mundo e você é justamente o que vocês estudarem aí no individual, sozinho, aquela hora, aquele gás extra que vocês dão, tá bom? Então, pessoal, perguntar aí para vocês, onde vocês tiveram dúvidas, quem fez o nivelamento ou a avaliação diagnóstica, o que vocês consideraram aí mais difícil aí para a gente iniciar o trabalho, tá? Para a gente iniciar os trabalhos, vamos considerar aqui, eu vou ver aqui o que ficou de... Pessoal, vocês estão conseguindo ver aqui na minha tela? Podem falar, por favor. Tá ok. Eu estou conseguindo, prof. Tá. Tá aparecendo sim, professor. Opa, perfeito. Deixa eu dar um zoom aqui. Galera, essa questão aqui foi uma questão da primeira fase da FUVEST, tá? Que é acho que dos vestibulares aí que vocês vão encontrar, talvez o mais difícil, tá? Uma questão de primeira fase, quem for fazer segunda fase já é outro nível, mas aí do que a gente vai encontrar no Enem seria uma questão aí de nível praticamente médio, ali não vou falar difícil, que as questões do Enem são bem difíceis, tá? Essa questão aqui, para quem fez a avaliação, o nivelamento, era uma questão
é basicamente de você ir trabalhando com as potências de base 10, tá? E então, vocês estão conseguem ler? Deixa eu até dar aqui um zoom melhor aqui. Pronto, foi. Até quem estiver vendo aula pelo celular, não fica vendo as carinhas, tal. Clica naquele quadradinho para ver só o que eu estou projetando, para a tela ficar, porque dá um aumento aí de quase 50%, tá? Que é mais fácil para vocês acompanharem a aula. Deixa eu até ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. Não consigo mais. Tá. Esse exercício aqui, vocês vão trabalhar, embora seja um exercício aparentemente um linguajar chato, pô, você começa a ler, começa a falar do Brás Cubas, aí você lembra que você lê o livro, mas você fala, pô, mas eu estou fazendo questão de matemática. Ela não é nada mais uma questão de você trabalhar com potência de 10, tá? Então, aqui, vocês vão trabalhando, ó, que nem de 1869 até hoje, ocorreram as seguintes mudanças no Brasil. 1900 foi criado o cruzeiro, tá? Aí cada cruzeiro é valendo R$1.000. 1.000, vamos sempre lembrar, é 10 a terceira, tá? Sempre lembrar dessas coisas. Se vocês trabalharem com 1.000, vocês não vão chegar, vão se perder porque é muito zero, é muito número, tá? Então sempre lembra, 1.000 é 10 a terceira. Lembrar aquela escala, aquela tabela que eu passei, não é decorar a tabela, não é nada disso. Mas é uma coisa que a gente usa tanto que a gente acaba lembrando. 1.000, 10 a terceira, milhão, mega, 10 a sexta, né? Que o que seria 1 vezes 10 a sexta, que seria 10. Aí você vai colocando 0, 0, 0, você vai ver que tem 6 zeros, tá? Dali você vai, daqui você passa para cá, coloca 1.000, começou aqui do zero. 1967 foi criado o Cruzeiro Novo. Cruzeiro Novo, tá? Cada Cruzeiro Novo valendo 1.000 cruzeiros, ou seja, um Cruzeiro Novo, 10 a terceira do que já estava aqui. Vão trabalhando sempre com isso, tá? Nesse caso, ele não, só vai... toda vez que for 1 vale 1.000, 1 vale 1 milhão, 1 vale 500, se for 500, 5 vezes 10 a segunda. 300, 3 vezes 10 a segunda, tá? Não vão querer trabalhar com um número inteiro, multiplicar, fazer aquela continha que a gente fazia lá com continha de padaria, tá? Não dá para trabalhar com isso nesses tipos de exercício. Isso vale para matemática, isso vale para física, vale para química, dependendo do caso até para biologia, tá? E outra coisa que a gente sempre esquece, geografia, a gente está falando em quilômetros, em hectares, números muito grandes para a gente ficar fazendo continha ali. Então, vamos sempre trabalhar com essa escala. Até que a gente está indo. E chega a hora que quem tiver da minha idade aí para mais um pouco vai lembrar, foi a única vez que o Brasil a gente teve o nosso dinheiro passou a valorizar mais do que o anterior, né? Então, o que a gente fez? A gente cortou, em 93, a gente cortou os zeros, né? No caso, cada cruzeiro real valendo 1.000 cruzeiros, né? Ou seja, o cruzeiro real, que você tinha 1.000 cruzeiros, passou a ser... Aí você inverteu aqui, né? Então, aqui você vai ser 10 a menos 3, né? Lembrar, se for 10 a menos 1, 10 a menos 2, você está dividindo, né? A gente lembrar aquela potência, tá? De 10 a menos 1, que é 1 sobre 10, tá? Então, a gente vai trabalhando em cima dessas coisas. Por quê? Porque senão vocês também vão chegar uma hora que não, quando vocês estiverem trabalhando com números tão pequenos, né? A gente vai trabalhar com micrômetro. Vamos lembrar aí sempre que hoje a revolução que a gente está, nanotecnologia 10 a menos 9. Então, a gente vai ter que dividir por esse número. A partir daí,
começou aí você divide. Só que o jeito o que é uma divisão? É uma multiplicação por um número inverso. Então a gente multiplica, no caso aqui, por 10 a menos 3, porque se a gente for ficar dividindo também, abrindo aquela chave, aquela coisa normal que a gente faz lá na padaria, não vai dar certo nos exercícios, tá? Aqui na matemática, e daqui que vocês vão encontrar daqui pelo resto da vida aí, quem for para as exatas, para a área de finanças, todas as questões que englobam números aí, vocês vão sentir essa dificuldade, tá? E aqui, 2.750, como é que eu vou fazer isso? Se você for multiplicar por 2.750, também vai dar um número muito grande. Então, você multiplica por 2,75 vezes 10 a terceira, tá? Lembrando, aqui nesse caso específico desse exercício, ele vai pedir um número aproximado, tá? Esse exercício, embora apareça, ele não é um exercício de conta, de ficar fazendo continha, porque se você for fazer continha, sinceridade, um ano acho que você não resolve essa... Só liberar aqui o pessoal. Eu tô aqui, Renato, eu liberei. Tá ok. Ó, pessoal, até lembrar, por isso que a gente tem um dos fatores que a gente insiste em chegar cedo, além de acompanhar a aula, tudo, essa liberação é manual, tá? E chegando atrasado, não parece, mas é um incômodo. Para liberar a aula, entendeu? Então, é um incômodo que a gente evita e para vocês também não perderem o conteúdo, tá bom? E no final das contas, ele te dá até um valor aqui, tá? Não precisa saber isso. É bom, sabe? Com o tempo a gente acaba lembrando, mas até ele te dá uma dica de que 1 bilhão é 10 a nona, 1 trilhão é 10 a segunda, é 10 a 12ª, tá? E um conto equivalia a 1 milhão de réis. Então, onde apareceu um conto, você já vem aqui e vai trabalhando, tá? Lembrar, não é um exercício de conta, tá? Não é um exercício o quê? De trabalhar com potência de 10, trabalhar com potência, tá? É um exercício que você for ver em termos de conteúdo, talvez a gente no ensino fundamental aí já soubesse resolver numa boa esse exercício, tá? Mas prática, tá? Não tem problema, não conseguiu resolver. Aí quem dê essa encaminhada, não vou resolver o exercício, tá? A gente aqui dá encaminhada. Se persistir, tá? Estou aberto aí na semana para vocês chamarem para, não cheguei, um valor. E lembrar que, tá? Milésimo, milionésimo, o que é milésimo? É 10 a menos 3, né? Milionésimo, 10 a menos 6, tá? Bilionésimo, tanto é que ele te dá aqui. Se 1 bilhão é 10 a nona, 1 bilionésimo, 10 a menos 9, tá? Lembrar que muitas vezes exercício de matemática não é um exercício de fazer conta, às vezes é um exercício muito mais de interpretação do que um exercício de matemática, tá? No sentido, você tem que ter o conhecimento matemático, mas interpretar texto faz parte da matemática. Então, o pessoal que, eu repito aí, sou estudante de engenharia, e aqui a professora, inclusive, da área de física, se não saber interpretar texto, não adianta que não vai sair a matemática, tá? Não vai sair a física, porque é uma parte do... Isso, e se a questão fosse em outro idioma, mesma coisa, uma parte do... Você vai ter que saber matematizar os exercícios, que seria você transformar o que está o texto ali num exercício do que a gente precisa demonstrar, tá? Faz parte aqui, trilionésimo, lembrar aqui também, tá? 10. Se 1 trilhão é 10 a 12, 1 trilionésimo, 10 a menos 12, tá? Então, se alguém não conseguir o exercício, tá? Me chama durante a semana. Foi um exercício que quem fez, até achei que fosse um pouquinho mais tranquilo, mas persistir aí para a gente resolver numa boa, tá bom? Esse aqui, a princípio, foi mais tranquilo, tá? Que é lembrar que 664, o que é? Vocês lembram, tá? Isso aqui é as coisas fundamentais que a gente vai ter que estar sempre
lembrando, tá? 2 ao quadrado, 2 à terceira, de 2 até 2 à décima, saibam, não é saber de cor, mas saber trabalhar, tá? Porque isso daqui vai ser a base, inclusive aí para quem for mexer um dia com os sistemas digitais, tal, que tudo é o quê? Binário, né? Então, a gente vai, trabalhando com 2, a gente vai sempre trabalhar mais fácil, e os 64 vocês vão ver que é o quê? 2 à sexta, né? Aí contou as casas, e a partir disso vocês vão resolvendo, tá? Esse exercício, ele, teoricamente, ele é bem tranquilo, mas é um exercício que exige o quê? Atenção e, principalmente, aquele insight, aquele que vocês não vão ter olhando para o exercício, ou então, achando que um é mais inteligente porque teve esse insight. A própria prática, e prática não é repetição, né? Prática que é entender os fundamentos e tentar se desafiar com conceitos, com exercícios novos, formulações novas, tá? E aí vocês vão chegar aqui tranquilo essa resposta, tá? Quem tiver dúvida também, me chama aí durante a semana, tá? Que passar aqui o gabarito não teria problema nenhum, mas a gente não vai conseguir desenvolver disso. Então lembrou aqui, ó, 64. Outra coisa, o 3 também é sempre bom, até pelo menos o 3 à quarta. 3 elevado à primeira, 3, 3 à segunda, 9, 3 à terceira, 27, 3 à quarta, 81. Depois, aí o 243, tal, 3 à quinta, aí já até 3 à quinta vai quedar tranquilo, aí depois começa a dificultar um pouquinho. Lembrar sempre, 2, 4, o que é 4? É um 2 ao quadrado, muito mais fácil você trabalhar em vários exercícios, né? 5, lembrar o que são números primos, pessoal. O que são... galera, liga o microfone aí. O que é um número... os divisores... o divisor aí, um número par. Ele é sempre divisível por quais números? Por favor, liguem os microfones. Pessoal, respondam aí. O que é um número par? Pode errar. Agora aqui é para errar mesmo. Não é para errar, por favor, não é para errar na prova, é isso. O número par é todo aquele que divide por 2. 2 e por 1, né? Isso. Também, né? Por 0 também? Mas o 0 seria tipo... seria 0. Não vai ser. Por 0 não vai ser, porque senão vai ser um número indefinido. Aí outro conceito não é, né? Então vamos lembrar disso, perfeito, né? Por 1 sempre, também não vamos esquecer do 1 nessa hora, tá? O número ímpar, ele não é divisível por 2, tá? Mas não vamos botar, se é por 2, então deve ser por 3, porque 3 não, tá? E o número primo, o que é o número primo? E quem está estudando inglês lembra do prime number. O que é o número primo? Que não sei porque que no português virou primo, tá? Mas é o prime number em inglês, aí na hora de traduzir no primo. O que é o número primo? É dividido por 1 e por ele mesmo. Perfeito, tá? Qual que é o último número primo que a gente tem? Qual que é o último número? O número primo mais alto que a gente tem? Sabe? Quem falou aqui? Desculpa, quem tinha falado antes? Qual que é o número primo mais alto que a gente tem? Olha, pessoal, quem souber qual o número mais alto que a gente tem, tá? $1 milhão ganha, só entrar no site, tem o desafio, tá? Ganhar $1 milhão, né? Só que não é o número primo mais alto que a gente conhece, tá? Aí tem um desafio lá na internet, ganhar $1 milhão. Lógico que isso aí vai demandar muito estudo, muita computação nessa nossa lógica, tá? Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Mas é um bom lembrete aí para saber que os números, a gente conhece, tipo, 5 a gente sabe que é primo, 3, 2, 7, e assim vai, tá? Mas são números, como a gente tem que lembrar, os números são infinitos, tá? Então tem até esses desafios aí para
eles usam para muita coisa aí que não vem ao caso, mas é para lembrar que a gente não sabe o número último, os números são infinitos, então cada vez assim mais distante fica porque acaba tendo um divisor, tá? E não quer dizer que ele é ímpar, tá? Que ele é um número primo, tá? E por ele não ser divisível por 2 não quer dizer que ele tenha outro número, não seja divisível por outro número, tá bom? Ó, essa aqui, pessoal, relembrar. Isso aqui é uma questão que vai cair, se não cair em matemática, vai cair em geografia, tá? E é uma coisa que a gente usa no dia a dia, eu tinha comentado aqui na aula, tá? Mas, mesma coisa. Lembrar, tá? Metro é o quê? Distância, é uma medida de distância. Tá? Quilômetro é 1 metro vezes 10 a terceira, tá? Trabalhar com áreas, tá? Que a gente não está nem nada de uma geometria tão avançada, nada disso. E lembrar que litros é uma medida de volume, tá? E que 1 metro cúbico é o quê? 10 a terceira litros, né? Então, a gente tem que lembrar dessas escalas aí fundamentais, saber e litro é uma escala de volume, mas no sistema internacional a gente mede em metros cúbicos, né? Por quê? Porque distância é em metros, tá bom? Aqui também, lembrar aqui, ó, 1 metro. Aqui o 10 milímetros, o que é isso aqui? É o 10 a menos 3, né? Esse aqui é de metro. Esse aqui é de 10 a menos 3. Milha, 10 a menos 3, tá? Se fosse o C aqui, 10 a menos 2, tá? Se fosse o D, de décimo, 10 a menos 1, tá? Se fosse o K, 10 a terceira, tá? Então, vamos saber trabalhar com isso, e para saber trabalhar com isso, além de ver teoria e tal, praticar, tá? Porque a gente tem que lembrar que Enem, FUVEST, VUNESP, Unicamp, Federal de Santa Catarina, Federal de Uberlândia, Federal de Mato Grosso do Sul, os vestibulares, a gente vai precisar de um pouco de agilidade, porque a gente vai ter que saber pensar também rápido, né? Porque na média, a gente vai ter 3 minutos para fazer uma questão, geralmente aí nos vestibulares. Então, para sacar tudo isso, tal, não é na hora vai baixar lá que na hora vai ter sorte, tá? Não adianta contar com a sorte no vestibular, tá? Porque você vai ver que a sala vai estar cheia de sortudo, mas vai ter uma vaga só, né? Então, vamos lembrar disso aí, vamos trabalhar que até o final do ano a gente consegue atingir os nossos objetivos, tá? Aqui, pessoal, não estou ouvindo dúvidas. Se a gente tiver sem microfone, chat também está aí para isso. Pode passar aqui para 4? Pode? Tá. Tá ok, Gabriel. Na figura, aqui, isso aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Isso aqui, o que a gente vai fazer? Se a gente for calcular essa aqui, tirar isso aqui, que eu não sei quanto é que... Se eu for calcular esse aqui, eu nunca vou saber quanto que vale essa distância, né? Porque aqui ele não está apontando, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para caber toda aqui. Aqui, tá perfeito. Aqui, ó. Quanto é que vale isso aqui? Eu nunca vou saber exato, tá? Então, o que a gente pode fazer? Subtraindo áreas, né? A gente pode chegar a uma área, ou pode ser somando, dependendo do exercício, né? Ou então, isso aqui parece uma coisa assim, nunca vou usar isso e tal. Mas qualquer um na vida aí
pô, já precisou visitar um terreno, já precisou saber ali para, na hora de comprar um armário, se cabia naquele cantinho do quarto, se foi cortar uma madeira para fazer um remendo ali no armário, qualquer coisinha dessas daí a gente sempre precisou usar, tá? Muitas vezes a gente usa a prática, tal, mas só a prática sem um embasamento aí acaba dando as coisas não dando muito certo, né? Então a gente pode somar ou subtrair áreas para trabalhar, né? Lembrar o que é um quadrado, tá? Isso aqui, o que é um quadrado, pessoal? Escrevam, por favor, aqui. Um quadrado e um retângulo, eles são iguais? São diferentes, pessoal? Liguem microfones, chat, estamos aí para ir. Quadrado e retângulo, eles são iguais, são diferentes? O quadrado ele seria de lados iguais, correto? Lados do quadrado tem que ser iguais. Lados iguais, certo. E ângulo? O ângulo é de 90 graus. Isso, ângulo reto, é isso. Perfeito. Então são iguais também, né? Porque a gente pode falar, pô, ele tem 4 lados iguais, tem alguns que o ângulo muda, né? Então, perfeito. Agora, um retângulo e um quadrado são diferentes? Um retângulo e um quadrado são diferentes? São porque eles não têm, primeiramente, retângulo não tem lados iguais. Não, eles podem ser diferentes, mas eles podem ser iguais, porque todo quadrado, um retângulo, o que define um retângulo? O que define um retângulo? O retângulo o quê? São 4 lados, no caso, é um polígono de 4 lados, com sendo que tem 2 lados paralelos, com ângulos retos. O quadrado, na verdade, ele é um retângulo, só que ele é um retângulo de lados iguais, tá? Então, todo quadrado é um retângulo. Agora, nem todo retângulo é um quadrado, tá bom? Esses conceitos a gente às vezes parece nomenclatura e tal, mas dá uma diferença ali na hora que a gente for pensar, tá? Aí nunca pensa, e assim, sempre pensa assim, pô, que essas questões de VOF, embora pareçam que estão fora de moda, proibida, né? Como às vezes a gente ouve falar tal, esses conceitos é bom a gente sempre lembrar, tá? Porque às vezes vem uma frase ali, aí a gente tem que, na matemática, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, né? Então, ou, na verdade, até se você for pensar no português, quando você afirma um negócio, você está afirmando e está restringindo todas as outras possibilidades. Então, essa é essa, né? Então, quando a gente tem... Agora, se tiver um contraditório, já está errada a afirmação, tá? Ou se... Aí, quando você exclui todas as opções, assim, no sentido de realmente isso é isso, não tem outra... Aí tá certo, senão a pessoa está falando uma coisa errada, tá? Isso vale muito para redação também, tá, pessoal? Cuidado com o que a gente afirma. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para não me complicar tudo. O ar no Brasil é poluído. Pô, aqui em São Paulo, por exemplo, né? Agora a gente não pode falar, tipo, no Brasil, porque se tiver, Pantanal, Amazônia e tal, tipo, o ar é limpo ali, né? Então, quando a gente fala isso, a gente restringe todos os outros casos. Então, na hora da gente fazer uma afirmação ali, escrever a redação, cuidado com essas coisas, tá? Se a gente está afirmando um negócio, se a gente achar uma possibilidade contrária, a gente está mentindo ali. A redação, por exemplo, pode ir a 0, tá? Você está usando um argumento falso, né? Sem fundamentado. No caso da redação, você sempre bota aquela vírgula de acordo com fulano de tal, de acordo com não sei o quê, conforme não sei o quê, tá? E na matemática, se ele afirmar um negócio, e se, por exemplo, uma questão aí que for de por exemplo, geometria, essas daí, se tiver uma possibilidade que exclui, está errado o que ele está falando, né? Então você já pode marcar ali falsa,
ou então dali, se ele tiver algum, às vezes ele não vai te dar V ou F direto, vai ter alguma outra coisa ali para você trabalhar, mas a gente sempre lembrar dessas preposições e também para não fazer suposições, tal, porque se você supõe baseado numa coisa errada, tudo o resto está errado também, tá? Isso trabalhar com essa interdisciplinaridade, tá? Saber interpretar os textos para a gente não se atrasar, não se complicar aí na vida, tá? Mas perfeito. Aí aqui, ó, pessoal, mesma coisa, vocês vão trabalhar a partir disso, tá? Se vocês não sabem a área, o que vocês podem fazer? Somar ou subtrair a área. Tanto é que qual que é a resposta? Que ele te dá até as alternativas, vamos dizer. Não, pessoal, outra coisa. Evitem começar lendo o teste pela resposta para não se induzir, tá? Algumas questões você realmente vai ter que analisar a resposta, tá? Mas, primeira coisa, lê o enunciado, tá? Depois tenta ir para a resposta, tá? Porque a resposta pode te induzir ao erro, tá? Então, lembrar aqui, tá? Deixa eu abrir aqui um Jamboard. Aqui, ó. Lembrar que A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Isso aqui é diferente de A mais B ao quadrado, tá? Porque isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é A mais 2AB mais B ao quadrado, tá? Que nem, ó, isso aqui, ó, A mais B. Se aqui tiver ao quadrado, tá? Isso aqui vai ser igual a mais. Na verdade, isso aqui, você vai pegar isso aqui, A, e você vai estar multiplicando o A mais B, multiplicando por A mais B, tá? Aí você vai multiplicar o A pelo A, o A pelo B, o B pelo A, o B pelo B quadrado. Então, isso aqui vai dar o A ao quadrado mais. Você vai multiplicar aqui o A pelo A, o A pelo B, o B pelo A, B pelo A, B vezes A e A vezes B é iguais, né? Na multiplicação, os termos. Então, vai dar 2AB. Mais B quadrado, tá? Agora, isso aqui, ao quadrado mais b quadrado, você excluiria esse 2ab, tá? A partir disso,
vocês vão trabalhar aqui por soma e subtração diária. E lembrar que o A menos B ao quadrado é igual a A ao quadrado. Aliás, vai ser aqui. A menos B multiplicar por A menos B. E aqui vai ficar A vezes A, mantém o A ao quadrado. A menos B, A vezes A, A vezes menos B, e menos B vezes A, você vai somar 2 vezes 2 negativos, vai dar negativo, menos 2AB, certo? E aqui vai ficar o menos B vezes o menos B. Vai ficar menos com menos, vai dar mais. Multiplicando menos com menos, vai dar um número positivo. Vai dar um positivo, né? E aqui vai ficar o quê? O mais o B ao quadrado. Tá bom? A partir disso, vocês vão trabalhar aqui com essa subtração aqui de áreas, tá? Que como aqui ele considera esse lado, vocês vão considerar esse lado, aí vão vendo, se isso aqui tá, ó, essa linha aqui, tá aqui. Então, essas daqui estão paralelas e de mesmo comprimento, tá? Então, a partir disso, vocês vão desenvolvendo, tá? Quem tiver dúvida aí, que não chegou a resposta, por favor, me chame aí durante a semana ou hoje depois da aula, tá? E que é isso, trabalhando com aqueles conceitos numa boa. E esse aqui, tá? É o mais, eu acho que é o mais complicado dessa lista, tá? Mas trabalhar sempre com as raízes, tá? Que seriam a solução da equação, tá? E vão trabalhando em cima disso, tá? E esse aqui depois, quem não conseguiu resolver ou quem não entendeu nada, tá? Eu peço que depois me chame no privado, que esse eu espero uma atenção especial, por ser um pouquinho mais trabalhoso. Então, eu acho que quem não conseguir, quem não entendeu nada, chame aqui para depois a gente discutir, tá bom? Esse aqui não teve muito pessoal que fez, tá? Agora, essa mesma coisa, 1/3, tá? Lembrar que 1/4, o que é 1/3, né? 3 a menos 1 multiplicando. Então, é 1/3 vezes... 1/3 multiplicar, tá? Sempre trabalhar com essa parte aqui. E esse aqui é a mesma coisa dos outros, tá? Lembrar outra coisa, pessoal. Uma hora que vocês vão trabalhar muito com 60, com 3,6, tá? Isso é na física, na matemática, na química também, biologia, geografia, tá? Essas áreas, muitas horas aí vocês vão ver que se encontram, né? Lembrar que minuto são 60 segundos, hora são 60 minutos, hora 3.600, tá? Quando divide, na hora ali aquela regra lá da física, multiplica por 3,6, divide por 3,6, tá? Não é muito saber, por que inventaram isso? Isso é só facilidade, tá? De conta, tá? Porque a gente vai estar trabalhando com unidades diferentes, tá? E lembrar sempre, minuto, 60 segundos, hora, 3.600 segundos, né? Ou então, 60 minutos, tá? Por quê? E dia, 24 horas, tá?
mês, se não, ano, se não falar nada, tá? Geralmente ele não vai entrar nesse quesito, mas vai que alguma coisa aí apareça por aí. Ano, para facilitar, 360, tá? Dias, tá? Mas quando for ano, ele vai citar um caso, tá? E aí, em cima disso daí, a gente trabalha, resolve esse exercício aqui, mesma coisa que ele tiver algum problema, me chama depois, tá? E lembrar essas coisas, tá? Quando for, principalmente na física, que a gente vai ter muito, não existe tempo negativo, tá? Não existe metros, distância negativa, né? Não, essas coisas a gente pode ser que você trabalhe a partir de um referencial, mas nunca vai estar para trás. Lembrar o pessoal aí na geografia, tá? Não existe país em cima do outro, tá? No caso, Colômbia não está acima do Brasil, essas coisas assim não. Rússia está acima da Coreia do Sul, essas coisas não existem, está ao norte, está ao sul, né? A Argentina não está abaixo do Brasil, está ao sul do Brasil, está em cima e embaixo, é sempre uma distância. Um jogador de basquete está acima né, de altura de sei lá, um jogador de futebol. Tudo bem. Agora, na geografia, a gente está trabalhando sempre com norte, sul, ao leste, ao oeste, não está nem à esquerda, à direita, não, está ao leste, ao oeste, tá? E também lembrar aqui que não existe distância negativa. E esse aqui, tá? Conforme vocês estão mandando, eu vou responder. Por favor, pessoal, eu estou aguardando esses daqui, tá? Porque vocês vão se deparar aí com questões abertas, né? Essas questões dissertativas, questões escritas, tá? E acredito que vocês aí em breve, antes até dessa mudança do Enem, mas o Enem por exemplo, vai ter questões dissertativas aí em breve, tá? Acho que parece daqui 2, 3 edições, tá? Então vocês têm que se acostumar a fazer, tá? E questão aberta é dissertativa, né? Questão escrita, sem múltipla escolha lá, sem marcar xizinho. Qualquer coisa que você escrever, você está mostrando lá para o avaliador que você o seu raciocínio, né? Então, qualquer coisa que você escreva errado, você está escrevendo errado. Agora, se você não escrever, você vai deixar a questão em branco, ninguém nem vai ler e vai considerar zerada, tá? Então, tem que se acostumar a fazer. E outra coisa, muitas dos testes, que são questões velhas de questões escritas, tá? E o contrário também, né? Muitas questões escritas são testes que a pessoa não sabe justificar, né? Porque ela viu a resposta, até decorou a resposta, já questões até batidas, mas na hora dela desenvolver, ela não sabe. Então, quem faz teste não faz muitas vezes questão escrita, e quem faz questão escrita faz testes, né? E quem não faz questão escrita, não faz questão escrita, tá? Então, tem que estar acostumado com isso, para a gente sempre estar treinando. É igual na redação, tá? Quem não lê, não escreve, tá? Quem não escreve, não escreve. Então, a pessoa tem que ler e escrever, senão também não sai a redação, tá bom? Esse daqui eu vou mandar, por favor, estou aguardando isso aqui para quem não mandou, tá? Mesma coisa, trabalhar aqui, ó. Lembrar, o que é 2 a 22, o que é um número metade? Metade é sempre meio, tá? O que é um número meio? É um número 2 multiplicado por 2 elevado a menos 1. Tá? Isso aqui, ó. 2 elevado a menos 1 tá. Eu vou botar aqui no grupo. 2 opa. Eu vou escrever besteira. 2 é o quê? Elevado a meio. Tá?
O Leonardo, o telefone aqui eu boto aqui no final e boto aqui e-mail tal, para vocês entrarem em contato, tá bom? Lembrar isso aqui, 1/3 também. Deixa eu até abrir uma outra aqui, que essa aqui tá suja. 1/3. Oh. 1/3. O que é isso? 3 a menos 1. E agora? 1/4. Lembrar isso aqui. É 1 elevado a 2 ao quadrado. Então, é 2 elevado a menos 2. Tá? Então, vamos lembrar sempre dessas coisas, tá? Para a gente trabalhar mais fácil, trabalhar mais direcionado e não começar a inventar ou trabalhar com um monte de casa, um monte de número, um monte de... A gente sempre... E, sempre lembrar, tá? 10 a 0 igual a 1 também, tá? Porque naquele exercício, aquele primeiro exercício, aqui vocês não vão usar, tá? Mas se numa dessas transformadas aqui, ele sei lá, continua igual, é 10 a 1, 10 a 0, vezes 1, tá? Vai ficar, multiplicar por 10 a 0, tá? Aqui nesse caso vocês não vão usar, mas vamos dizer que fosse um de transformada desses daqui, igual o número foi mudando, tá? Foi convertendo. Então, vamos sempre trabalhar com isso, tá? Como melhorar isso? Não tem jeito, pessoal. É estudar a teoria, tá? Matemática tem teoria. E depois ir para os exercícios para ver ali onde realmente se vocês estão sabendo trabalhar com aquilo, se realmente a teoria está fixada, tá? E depois, aí quanto mais vai aprofundando no exercício, mais vocês vão vendo que a teoria está sedimentada, mais vocês vão progredindo, tá bom? E os outros exercícios, tá? Que a gente vai ter, deixa eu abrir aqui. Aqui está a avaliação diagnóstica, tá? Quem não fez, a gente vai estar aceitando aí até sábado que vem, tá? Sabe como a gente não vai ter aula? A gente está deixando aí o self-study aí, que é vocês estudarem sozinhos. Quem está prestando vestibular não tem Páscoa, não tem Carnaval, se só os feriados de agora, não tem Corpus Christi, não tem Dia das Mães, não tem Natal, né? Estudar, tá, tem que trabalhar? Pô, não vai poder faltar no trabalho. Então, o horário de folga é daqueles estudos, tá? Relaxar, sabe qual que é o horário que vocês relaxam? É lendo os livros da FUVEST aí, de FUVEST, Unicamp, FUNESP, Santa Catarina, onde vocês tiverem o Berlândia, onde vocês tiverem vestibulares aí que tenham leitura obrigatória, tá? Big Brother, isso aí vocês deixam para depois, o dia que nós todos estivermos aposentados, tá? Por enquanto não tem esse tempo, tá? Façam aqui os exercícios, tá? Lembrar que tonelada, tá? Para quem... Não é o caso aqui do exercício, tá? Mas o que é tonelada? 10 a... Acho que vocês estão... Acho que todo mundo aqui já ouviu falar 10 toneladas. 1 tonelada, pessoal, por favor, avisam aí, ligam o microfone, manda no chat. Toneladas. Dou-lhe 1, dou-lhe 2. Tonelada, pessoal, medida de massa, tá? É o quê? São 1000 quilos, tá? Lembrar dessas nomenclaturas aí, quando a gente tiver geografia, a gente vai ver muito. Aí, quando estiver falando de exportou
1 milhão de toneladas de soja, por exemplo, lá, para ele ter uma referência, se ele usasse quilos, ele tem que falar 1 bilhão de quilos, aí a pessoa já é um número muito grande, 1 milhão, 1 bilhão, então falar toneladas, tá? Mas o que são? São potências no caso de 10 a terceira quilograma, tá bom? Aqui, ó, é container, tá? Lembrar aqui, pessoal, o volume, tá? Que vocês vão ter 3 medidas, no caso aqui, tá? Sempre trabalhar com essas... vocês nunca vão poder empilhar, nesse caso aqui, vocês não vão poder empilhar um de ponta cabeça, um maior, então vamos sempre trabalhar com isso aqui. Quem brincou de Lego, aqueles de montagem, blocos, tal, desde a criança, da infância vai lembrar, hoje em dia o povo joga Minecraft, não sou dessa geração, tá? Mas a gente sempre vai estar trabalhando com essa parte. E outra coisa, essa aqui, por exemplo, é uma questão de matemática, tá? Caiu na prova de matemática, tudo. Mas é isso aqui, na geografia, é o que vocês mais usam, que é quando vocês vão ver o mapa lá, tá? Escalas, tá? Então, são razões e proporções, tá? Então, não adianta também, galera, que vou fazer humanas, não tem que saber matemática. Não tem como também. Vai chegar uma hora ali que você vai se deparar com números, tá? Vai ter que trabalhar, analisar números, e o vestibular não quer saber o que você vai fazer depois do vestibular, ele quer saber o que você sabe do ensino médio, tá? Então, são conceitos que trabalham no ensino médio, né, ou fundamental, tá? Mas que eles vão avaliar o que você sabe até um aluno de ensino médio. Então, não adianta falar, mas o meu curso, o que eu quero trabalhar... Não, ele quer saber o que você já sabe, que é que você está certificado, que é um aluno de ensino médio, tá bom? Estudante de ensino médio. E aqui, pessoal, tá? Aqui já entra um pouquinho de física, tal, mas aceleração, tá? Essa parte toda aqui. Também, quem tiver dúvida nesses exercícios de física também, pode chamar, tá? Essa parte aí me chama física, matemática, me chama, que história, geografia, dependendo do caso, até dá para eu dar uma luz aí para vocês, tá bom? Mas matemática e física, por favor, estamos para isso, tá? Aí, tá? Aí, façam aqui, tá? Não são muitos exercícios, mas são 25, tá? A gente está aguardando quem não fez, tá? Para a gente estar trabalhando, e a partir disso a gente vai conseguir ver os erros de vocês, ver os acertos de vocês, para direcionar onde o pessoal tiver mais dificuldade, tá? Porque aqui o cursinho também tem um lado que não é ficar reforçando o que vocês já estão careca de saber, que vocês já estão sabendo, de ponta cabeça, do que, não, é justamente ver alguns pontos que vocês estão fracos, que é para corrigir, para vocês, irem para a prova mais tranquilos, sabendo que vocês estão dominando aquele conteúdo, né? Então, desculpa, conteúdo não, aquelas competências. Então, quanto mais vocês, quanto melhor, mais fidedigno vocês fizerem, tá, esses exercícios, melhor, porque a gente vai saber corrigir, tá? Todos esses exercícios tem na internet, né? Praticamente todos esses aqui, tudo exercícios que já caem em vestibular e tal, todos praticamente têm a resolução, tá? Não tem problema. Agora, você ir lá copiar e responder e falar que está acertando, para a gente vai falar, o que vocês estão fazendo aqui que vocês já sabem tudo. Então, errou, tá? Não tem problema, vê a correção, se vê que vendo a correção não está entendendo nada, que está com problema, nos procure, tá? Para a gente indicar, ver onde que vocês estão errando, reforçar, refazer, dependendo do caso, refazer uma aula, mandar um material mais de apoio, tá? Então é isso que a gente vai estar trabalhando aqui durante o ano, não é, já sei não sei o que, vou ficar a craque naquilo e tal, porque, a gente, por exemplo, pega o Enem, são 90 questões por dia, né?
vamos pegar, por exemplo, matemática e português, né? Matemática, ainda que é um caso mais específico, são 45 questões, tá? Não vão cair 45 questões de ensino médio, dá para abordar praticamente todos os assuntos que a gente tem ali do ensino médio. Eles não vão colocar 45 questões de, por exemplo, número primo, né? Porque, pô, tem um monte de assunto para. Então, não adianta você saber um perfeito, não, você tem que saber todos bem. Isso tem que saber. E lembrar que quem passa não é a grande massa que passa, tá, o número de vagas tal, que passa, não é aquele cara que sabe um assunto, pô, ele é o cara, nossa, sumidade lá, prêmio Nobel do assunto. Não, é o que sabe todos os assuntos, tá? Bem, ele sabe trabalhar com todos os assuntos, tá? Porque as questões, vocês vão ver que a maioria não são de questões difíceis, impossíveis. Aquela realmente vai ter gente que vai acertar, tá? Mas né? Vamos pensar aí que tem 20 vagas, pelo menos 30, 50 vagas. Então vocês não tem que ser você não precisa ser o primeiro, você tem que estar naquele número de vagas ali, né? Mas para estar naquele número de vagas, você tem que saber todas boas, as fáceis, tem que saber. Então, vocês têm que saber todo o espectro ali, todo o conteúdo ali, pelo menos o básico de todos os conteúdos, que vocês vão conseguir trabalhar. E tem questões que são tão difíceis que, pô, só o cara que fez lá que praticamente vai saber, e um gênio ali que foi fazer a prova. Mas a universidade não é feita de gênios, tá? Sou a prova viva disso, né? Então, vocês não precisam estar ali o melhor, não, vocês têm que saber dominar todos os assuntos que vão ser abordados, e vocês vão ter que saber. Agora, pô, com um grau de profundidade, com certeza, tá? Ninguém vai te perguntar coisa ali, por exemplo, não vai cair tipo assim, quanto é 3 a menos 1, aí vai estar lá, 1/2, não vai cair isso, tá? Mas isso aqui vai estar ali no meio da questão, tá bom? Então, isso a gente tem que saber trabalhar. Para isso, vamos fazer exercícios, vamos ver, participem das aulas, tá? E dúvidas, tá? Teve dúvida, chama. Também, não é assim, pô, não consegui fazer, né? Já vou chamar, não, pô, deixa eu voltar, deixa eu ver o que eu já fiz, né? E conforme vocês vão aprofundando, vão tendo mais domínio do assunto, vocês vão ver que vocês mesmos já vão chegar uma hora que vocês, pô, eu já sei onde procurar, então eu já vou saber onde procurar para aquele caminho. E tem horas que vocês vão começar a ver que tem muitas questões que elas são idênticas, às vezes muda o texto, né? Por exemplo, ali ia cair Brás Cubas, né? Na outra vai cair o Bentinho, né? Então, umas coisas assim que não... Umas histórias assim que mudam muito a historinha, né? Mas o fundamento ali vocês vão saber trabalhar. E vai chegar na prova, vocês vão ver questões que nunca ninguém viu. E praticamente não. O Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp, até que Unifesp, essas públicas no gerais, elas são tudo questões inéditas, tá? É tudo questão inédita, literalmente. Só o cara que viu aquela questão foi quem fez, tá? Então, vocês vão ter que trabalhar com coisas que vocês já ouviram, mas vocês vão ver que o cara ele não inventou a teoria, ele não inventou nada na matemática, não inventou nada do português, não inventou uma regra, né? Não, ele vai se basear no que vocês já sabem, já trabalham, que é o que um aluno de ensino médio, vamos repetir, o que é um aluno de ensino médio deve saber, não quer dizer que ele saiba, né? Mas é o que um aluno de ensino médio deve saber, tá? Então, isso a gente tem que lembrar que a gente... cada um estudou numa escola, cada um teve um ritmo de vida, cada um todos tiveram dificuldades ao longo da vida, mas a gente tem que saber trabalhar com isso para dar certo aí no final. Pessoal, Tatiana, deixa eu responder aqui. Tatiana, preciso mandar material de apoio, não tem noção alguma relação matemática? Tá. Perfeito, Tatiana. Eu mando aqui, tá? Aí eu chamo aqui depois do final da aula no privado, aliás, depois da aula de história eu vou estar aqui. Quem tiver alguma dúvida do tipo que a Tatiana perguntou, continua aqui que a gente orienta melhor, tá bom? Galera, por agora... Renato,
Renato, Oi. então, mostra lá no Google Sala de Aula, a gente tem as apostilas do Ah, tá. cursinho de Tá, Guarulhos, beleza. Tá. que é o Aproveitar, então. Pimentas, que tem Perfeito. todo esse material que a Tatiana está pedindo. É um material em PDF que a gente tem licença para usar. A gente tinha uns livros na Unifesp, mas eles já estão um bocadinho obsoletos, porque veio a pandemia, né? Já estão lá, né, Renato? Isso. Já há mais de 3, 4 anos. Professora, até falar, pessoal que morar, ou, sei lá, trabalha, alguma coisa assim, passa, tal, toda hora, por Diadema, tá? A biblioteca da Unifesp já está aberta, tá? Está funcionando. Vocês podem ir lá ir como visitante. O que é? Vocês vão, tem até levam um documento RG original, tá bom? Vocês podem entrar lá, vocês chegam na portaria, avisam que vocês estão indo na biblioteca, eles te indicam onde que é. Depois eu deixo aqui o endereço, tudo. Vocês podem usar a biblioteca, tá? Consultar os livros, vocês não podem levar para casa, mas vocês podem consultar livro, tem espaço para estudo, sim, em casa, tal, tá, o ambiente às vezes tá, tipo, barulho, não sei o que, lá é um ambiente tranquilo para estar, tá? Quem for de Diadema, tal, eu passo aqui o endereço no final, pode usar a biblioteca, tá? Já está funcionando, tá bom? Ou até das outras Unifesps também, então, quem tiver perto dos campos, tá? Outra coisa que eu ia dizer, Renato, o Moreni vai entrar daqui a pouquinho. Tá. Se você para a gravação para a gente ter os vídeos separados. Ah, beleza. Peraí. Não é melhor? Melhor. Deixa eu parar aqui. E aí a gente faz o intervalo